O professor me pegou de surpresa aqui, que eu não estava esperando falar nada na noite de hoje. Queria cumprimentar os professores. E o CAEG, ele está durante esse período de quarentena, impossibilidade de fazer o movimento estudantil da forma como a gente gostaria. Mas nós estamos apoiando algumas ações, algumas atividades para promover o debate. Uma coisa que o professor sempre falou, o professor Gilberto, que eu acho que é uma coisa que a gente discute bastante na nossa chapa, que é denominada Chapa Movimento, é a importância de um centro acadêmico estudar. É isso, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu queria também agradecer, então, a presença do professor Egmar, a presença do professor Augusto, amigos de muitos anos, que estão aqui prestigiando esse espaço. E eu queria, então, mais uma vez agradecer ao CAEG, né, Centro Acadêmico Estudante de Geografia, 29 de maio, por mais essa parceria, por mais esse diálogo, né, pela divulgação, enfim, por toda a parte de ajuda que tem sido importante do CAEG. E quero registrar aqui a presença também na sala da Nájila, que é a presidente, né, do centro acadêmico, do centro de estudos, né. Queria também, portanto, agradecer em muito o aceite do convite apresentado pelo professor Vinícius Teixeira, professor da Universidade do Mato Grosso, campus de Sinop, né, professor da área de Geopolítica, e dizer da satisfação em tê-lo conosco. Espero que esse seja um primeiro de vários momentos de diálogos, de trocas, né, e de trabalho comum, né, e da satisfação em tê-lo conosco. E também agradecer, né, o aceite do professor Messias Lira, que é nosso aluno do mestrado aqui do programa de pós-graduação, né, também por ter se colocado à disposição e estar contribuindo conosco nesse debate. Bom seria se nós fizéssemos mais vezes isso, mesmo depois da pandemia. Acho que leva alguma lição desse processo, de formas de criar espaço de interlocução com professores da rede pública, com a comunidade em geral, enfim. E, por último, gostaria aqui de manifestar o meu repúdio ao atentado à Embaixada de Cuba, ocorrida hoje, né? Isso demonstra, mais uma vez, que esses discursos de intolerância penetram no seio da sociedade e acabam provocando atitudes que efetivamente agravam as relações democráticas e procuram estabelecer o conflito e a destruição. E, infelizmente, como já dizia Rosa Luxemburgo, né, todo conflito e toda destruição, quem paga a conta são os trabalhadores. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu quero agradecer também o convite feito pelo Gilberto, mas também agradecer principalmente ao CAEG por estar estabelecendo esses outros espaços de diálogo, principalmente para quem já não está mais tão próximo a Rio Claro, né? Então isso é também importante, é interessante, é válido. Isso me lembra muito os cafés geográficos que tínhamos no finado anfiteatro do G2. Mas enfim, bola para frente. Bom, então o professor Gilberto, na verdade, ele pontuou uma temática mais ou menos, e de certa forma eu vou falar um pouco sobre o que é economia de defesa e algumas das principais tendências ou perspectivas, e de como podemos olhar alguns aspectos da política nacional brasileira com uma ótica geográfica, né? Então, esse vai ser basicamente o raciocínio aqui da minha fala. Em um primeiro momento, nós precisamos desmistificar os conceitos de segurança e de defesa. Isso porque a imprensa amplamente veicula-se esses conceitos, quando não como sinônimos, eles estão muito confusos, e aí acaba ocorrendo uma fusão desses conceitos e eles serem entendidos como sinônimos. Entretanto, a conceituação entre essas duas conceituações, cada um tem a sua representatividade. Então, quando falamos em segurança, a grosso modo, claro que tem várias interpretações, mas a grosso modo, observamos a segurança como se fosse um estado, uma sensação. Enquanto a defesa seriam metas, objetivos ou estratégias para a gente poder chegar nesse estágio de segurança ou de sensação, nessa percepção de segurança que se tem.
E é importante até levantar esse debate justamente porque ele traz também muitos aspectos que influenciam em políticas públicas, por exemplo. Então, quando há essa confusão entre esses conceitos de segurança e de defesa, nós temos, por exemplo, o que nós chamamos, o que tem sido chamado, na verdade, de uma securitização do conceito de defesa. Assim como também ocorre o contrário, a militarização do conceito de segurança pública. Então, se observarmos essa questão da securitização do conceito de defesa, isso tem sido recorrentemente, num passado recente, pelo menos aqui no Brasil, tem chegado nas políticas públicas, né? Então, quando olhamos, por exemplo, em 2018, a intervenção federal que o golpista Temer, ele colocou no Rio. Então, ele colocou um general como interventor federal por quase todo um ano, comandando ali como secretário de Segurança Pública. Inclusive, ocorreu o assassinato da Marielle nesse meio tempo. Outras formas também têm sido feitas, né? Então, por exemplo, as GLOs, que é a Garantia da Lei e da Ordem, elas também foram implantadas em períodos específicos. Então, foi a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas de 2016. Então, essa securitização no conceito de segurança, de defesa, desculpa, ela tem sido recorrente num passado muito próximo nosso aqui no Brasil. Ficou pouco, né? E, bom, primeiro, para a gente poder discutir o que é economia de defesa, enfim, a economia de defesa é uma disciplina da própria ciência econômica, né? A especificidade dela é que justamente ela tem o Estado como um principal ator, um ator muito forte, muito preponderante. Não que o Estado também não haja em outras perspectivas ou em outras análises da economia, mas o Estado ele acaba sendo central na questão da economia de defesa. Então, a economia de defesa, os estudos em defesa, eles podem versar sobre os mais variados temas e facetas, e é possível fazer muitos tipos de análise em cima dos temas da economia de defesa. Então, só para citar alguns, por exemplo, podemos analisar os estudos de defesa através de gastos militares, através de alianças entre países, através de práticas de aquisição. Então, quando olhamos, por exemplo, o projeto FX2, que chegou agora, né, o projeto dos caças brasileiros junto com a Saab na Suécia, justamente houveram muitos estudos aqui nacionais observando quais seriam os critérios, quais seriam as abordagens para poder se fechar esse negócio, essa aquisição desses tipos de equipamentos, né. Outro elemento importante que também é muito estudado e que, de certa forma, emergiu, foi muito estudado a partir da segunda metade do século XX, são as corridas armamentistas. Então, justamente através do que viríamos a chamar Guerra Fria, isso impulsionou muito os estudos em economia de defesa no mundo. No Brasil, entretanto, isso tem sido muito mais recente. Outra temática que podemos elencar aqui é a consolidação ou a própria construção de uma base industrial de defesa, e além do mais, de como essa base industrial de defesa, ela pode promover processos inovativos, sejam eles dentro do próprio setor militar, ou extravasar, transbordar justamente para o setor civil, e aí poder ter um uso dual. E fechando essa parte de como podemos encarar vários dos temas da economia de defesa, podemos olhar também os próprios impactos econômicos através de conflitos, através de sanções, através de ataques terroristas. Um tema recorrente também que tem sido a guerra híbrida, enfim. O importante é que todas essas temáticas devemos sempre levar em consideração, é claro que isso deve ser, penso eu, para todas as pesquisas, mas sempre devemos levar o contexto social, econômico e político do país, porque isso, na geopolítica, isso dentro da geografia é essencial, né? Bom, e aí, quando falamos em economia de defesa, quem foi a primeira pessoa que deu esse pontapé, que deu esse V0, né? Começou essa discussão. Então, o principal teórico assim, que começou essa discussão acabou sendo o Adam Smith na Riqueza das Nações. Então, na Riqueza das Nações, o Adam Smith ele coloca o Estado justamente como como o defensor da soberania de um território.
e a partir desse bem comum que o Estado deve prover, você garantiria não só a autonomia, mas também a soberania nacional. E justamente por ser um bem comum, segundo Adam Smith, o Estado seria responsável, o Estado não, desculpa, a população seria responsável por financiar o Estado para poder defender esse território ou esses interesses nacionais. Então o Estado, de certa forma, ele acaba sendo, desde de uma primeira análise ou de uma primeira sistematização, como a gente pode ver, ele é responsável por alocar esses recursos e, em caso de algum conflito, a necessidade na verdade, de ter o sucesso bélico, né, de ganhar essa guerra. Então, quando falamos especificamente em gastos militares, os gastos militares, eles nos fornecem um campo de análise muito vasto. Então, a partir deles, podemos ver como que se está a balança de poder militar entre os países. Cabe sempre lembrar que todos os estudos ou levantamentos que trazem isso, as principais instituições, como o CIPRI, eles consideram os dados do próprio país, mas que muitas vezes ele acaba sendo um segredo de Estado, né? Então, por mais que haja um portal da transparência do Brasil, isso também não ocorre em todos os lugares do mundo para esse levantamento, mas serve como um bom elemento para a gente pensar essa balança de poder no mundo. Há fatores institucionais que também afetam esses gastos militares. Então, por exemplo, partidos, governos, né, projetos de governo, ONGs, o Conselho de Segurança ou outras agências da ONU, por exemplo, outros próprios estados podem influenciar em decisões relativas a gastos militares. E o que eu quero ressaltar, na verdade, é que as think tanks, na verdade, estão sendo as novas, pelo menos um principal fator institucional que leva em consideração o aumento ou não dos gastos militares. Então, por exemplo, think tanks, na verdade, a grosso modo, digamos assim, eu vejo assim, como um lobista do setor privado tentando construir uma política pública através do Estado, né? Então, tendo em vista que a think tank é uma instituição específica, autônoma, mas que, de certa forma, é muito ligada a entidades privadas, interesses privados, mas que também tem um corredor para o governo estatal, por exemplo. Então, tem exemplos muito interessantes. Por exemplo, o Instituto Igarapé, aqui no Brasil, ele trata muito bem da questão da segurança pública, eles têm discussões muito interessantes. O Conselho de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais também é relevante. A SEBRAP, que o Chico de Oliveira atuava, também pode ser considerado uma think tank. Enfim, são várias instituições, de certa forma, autônomas, que acabam influenciando também, cada qual a sua temática, mas que também tem relativas ao gasto militares, não só no Brasil, mas como também no mundo. Então, o CIPRI poderia ser outra. E quando eu estava montando essa fala, na verdade, eu entrei no site da think tank que chama Wilson Center, é uma think tank americana. E lá eles tinham, é interessante que tinham um artigo em inglês. Primeiro que eles têm uma seção Brasil, mas assim, eles têm uma seção Brasil, mas não... É só Brasil mesmo, não tem outros países, enfim, é só Brasil. E justamente quando eu cliquei nessa seção, tinha um artigo sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tipo, essas think tanks, por exemplo, para dar um exemplo, ela está discutindo temáticas que são extremamente pertinentes aqui no Brasil e que mal a gente discute na academia, por exemplo. Pelo menos o que eu tenho visto é só na área do direito, mas que é extremamente importante. Bom, mas voltando, o que também pode influenciar os gastos militares? O aumento da renda. Então, por exemplo, o aumento do PIB de um país pode permitir com que ele possa gastar mais militarmente. Outro fator que também é interessante de se ver é quando os países vizinhos ou países próximos, eles começam a investir também em gastos militares. Isso faz com que, de certa forma, possa desencadear
uma corrida armamentista ali na região ou entre países. Outra forma de se encarar os gastos militares são as alianças. Então, alianças como a OTAN, por exemplo, é uma bela forma de se socializar os gastos relativos à questão militar, mas, entretanto, se der algum probleminha, houver algum conflito, você, de certa forma, acaba sendo coagido através da instituição, isso enquanto, né, país, enquanto Estado. E os gastos militares, eles também repercutem amplamente na macroeconomia de um país, por exemplo. Então, se formos pegar o PIB dos Estados Unidos, o setor bélico, ele é extremamente essencial, seja direto ou indiretamente. Empresas como a Boeing, por exemplo, por mais que ela atue no setor comercial, ela também tem um braço bélico extremamente forte, sendo um dos mais representativos do mundo, né? E além da composição dos gastos militares na macroeconomia, também na microeconomia, com geração de emprego, seja ela direta ou indireta, ou mesmo criando toda uma sinergia com outras empresas que também não estão relacionadas. E por fim, os gastos militares, eles também podem promover ou manter uma busca sobre poder econômico e político no mundo. Então, quando olhamos o Irã, por exemplo, o Irã é um belo exemplo de como, através de gastos militares, você tem a procura ali deles manterem e aumentarem tanto o poder econômico quanto político deles ali na região, junto com Israel, com a Arábia Saudita. Então, quando pensamos em economia de defesa, vem esses conceitos, vem essas temáticas, e elas são extremamente pertinentes, mas como que a gente pode encaixar ela dentro da própria economia, né? Então, o José Luiz Fiore, que é um professor economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele traça toda uma teoria do desenvolvimento capitalista baseado em uma pergunta, se a guerra pode aumentar a riqueza de um país. E ele responde que sim, na verdade ele vai além disso, né? Ele diz que além da guerra ser um elemento de manter essa desigualdade, esse desenvolvimento desigual combinado, em sua origem, o Estado, quando foi juntar poder e riqueza, ele só foi possível por causa da questão das guerras, do financiamento das guerras. Então, todo o desenvolvimento, para ele, né, todo o desenvolvimento capitalista, desde o capitalismo comercial até o capitalismo industrial e chegando no capitalismo financeiro, é pautado no investimento em armas, no investimento do setor bélico. Então, só para tirar um trechinho muito interessante que ele coloca aqui, ó, isso é fala dele. Entre 1650 e 1950, isso 300 anos praticamente, a Inglaterra participou de 110 guerras aproximadamente, dentro e fora da Europa, ou seja, em média, uma a cada 3 anos. E entre 1783 e 1991, os Estados Unidos participaram de cerca de 80 guerras, dentro e fora da América, ou seja, em média também, uma a cada 3 anos. Então podemos ver como essas duas hegemonias, desde o capitalismo comercial até o capitalismo financeiro, elas se estruturaram e estruturaram toda a sua economia, todo o seu desenvolvimento capitalista a partir da expoliação, da violência, da guerra, e isso é extremamente preocupante, né? Então, se olharmos agora essa tendência do Giovanni Arrighi fala da migração do capital agora para a China. A China também agora é o segundo maior país que se investe nesse setor, né? Enfim, então são elementos para nós podermos pensar a economia de defesa em específico, mas também a relação da economia de defesa com a economia política. Então, já trazendo um pouco mais para a questão do nosso período mundializado, do nosso período mais recente, 2 pesquisadores franceses, o Mampaye e o Servati, eles elencam alguns pontos que de certa forma, formam o que eles chamam de sistema militar industrial. O que seria o sistema militar industrial? Seria justamente essas políticas neoliberais que promoveram a concentração desse setor em poucas empresas, basicamente um oligopólio, né? Então, e aí eles dois, né, ressaltam alguns aspectos muito interessantes. O primeiro deles é o papel das instituições financeiras, do capitalismo financeiro por trás de toda essa reorganização militar.
O segundo aspecto é que mesmo que o capitalismo financeiro esteja por trás de toda essa dinâmica, dessa reestruturação econômica dentro desse setor, o Estado ele é essencial. Na verdade, ele é o principal credor e ele ainda continua sendo muito importante dentro dessa cadeia. E outro elemento que seria meio que a conclusão deles, né, é que justamente as ações de defesa, se antes elas estavam mais concentradas na figura do Estado, se elas antes estavam intrinsecamente ligadas ao Estado, agora elas começam a migrar e passar para o mercado. Com isso, o que podemos tirar disso, né? Na verdade, que o capital financeiro faz do Estado um meio, um instrumento, uma ferramenta para que alguns atores, e principalmente o próprio Estado, se aproprie do território. Então, aí que chega, né, a questão geográfica. E aí, já pensando um pouco como que se pensa a defesa nacional no Brasil, a Política Nacional de Defesa ela vai estar estruturada em 3 documentos, né? A Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. Por que é interessante pensar isso? E aí eu trago o Vanderlei Messias da Costa. O Vanderlei Messias da Costa, ele parece meio óbvio, assim, mas quando eu vi isso me abriu muitos caminhos, assim. Ele diz que o planejamento territorial de um Estado, como o Estado pensa seu território, ele é um indicativo de como também o Estado se projeta exteriormente, como que ele pensa sua política exterior. E aí, se formos pensar um elemento da política exterior brasileira, nesses documentos da Política Nacional de Defesa, temos o conceito que é criado de entorno estratégico. Então, o que seria o entorno estratégico? O entorno estratégico, na verdade, seria toda uma área, uma região delimitada pela defesa de um país, justamente que seria um elemento de estabilidade, mas também de soberania. Por quê? Porque, além de exercer a influência, exercer seu poderio, seria uma forma de consolidar de fato esse poder regionalmente, por exemplo, ou de se inserir numa escala global melhor, digamos assim. Então, o entorno estratégico, ele é um elemento muito legal para nós pensarmos o valor estratégico, o território e a América do Sul, e o Brasil, portanto, tem dentro do sistema mundo. Então, quando pensamos o entorno estratégico brasileiro nos últimos documentos da Defesa Nacional, que são 2012 e 2016, ele é feito a cada 4 anos e depois passa no Congresso Nacional. Podemos ver que já tem alguns indicativos de como mudou-se a política externa brasileira, né? Então, se tínhamos como entorno estratégico a América do Sul e a costa ocidental da África, em 2016 passamos a ter a América do Sul, a costa ocidental da África e o continente antártico. Então, já vê uma preocupação tanto com o Atlântico Sul, quanto com o próprio continente antártico, reformando a base que foi incendiada, né? Teve um incêndio. Lá na Antártica, a base brasileira. Então, esse é um ponto. E a partir do entorno estratégico, dentro do documento, temos algumas categorias. Então, áreas de interesse como o Mar do Caribe passaram a se voltar, na verdade, para o norte, né, para a América do Norte e para a Europa. Então, isso mostra uma ruptura, né, principalmente ali no segundo governo Dilma, das relações sul-sul, daquela diplomacia ativa e altiva, e passam a se voltar mais para o norte agora, e deixam de lado a América Central e o Mar do Caribe, por exemplo, de fora desse entorno estratégico brasileiro. Isso demonstra o quê? Demonstra não só como que a América do Sul, ela é isso dentro da teoria do Mackinder, ela é extremamente essencial para a potência hegemônica, para o poder da potência hegemônica, e que o Brasil, de certa forma, tem eu ia falar abrido mão, mas tem deixado de lado essa questão. E isso dá muita margem justamente para outras potências extra-regionais, como na crise da Venezuela, ter uma interferência ali de China, de Rússia, no nosso subcontinente, e também no quintal dos Estados Unidos, né, digamos assim. Então, projetos e instituições também estagnadas, como a Unasul, como... tinha um projeto, além da Unasul, a IRSA, estão totalmente estagnados, abrem margem para toda essa
esse arrefecimento da postura do Brasil em relação à sua política externa em termos de altivez. Então, já fechando um pouco toda a fala, a economia de defesa, de certa forma, podemos ver na própria política nacional de defesa como que ela se apropria do próprio território, reordenando não só financeiramente, mas militarmente o mundo. A política nacional de defesa, ela traz a revitalização da base industrial de defesa, e isso é extremamente importante, mas isso foi extremamente, vejo assim, não deixado de lado, mas poderia ter sido, foi muito incipiente, não foi consolidada uma política mesmo de revitalização da base industrial de defesa brasileira. E aí vemos como que a defesa, além de ser um bem público comum, que viria a garantir uma autonomia estratégica, uma soberania nacional, na verdade, ela está cercada do capital financeiro que tem o Estado como o maior credor. E justamente eu trago o conceito do Chico de Oliveira, que é o antivalor, de justamente que a política nacional brasileira legitima a captura de fundos públicos, que seria o antivalor, justamente para continuar reproduzindo o capital. Não só reproduzir, mas também acumular, né? E aí, como um fechamento agora para as considerações finais, podemos observar que há uma conivência entre Estado e capital financeiro dentro dessas políticas nacionais de defesa, que elas se amparam num discurso de soberania, de autonomia de autonomia tecnológica, de consolidação de um entorno estratégico, mas que, de certa forma, fica capturando fundos, sendo que esses fundos poderiam ser muito melhores aproveitados. E o último ponto é de que a questão de defesa, ela está sempre atrelada a decisões políticas, mas quando eu digo políticas é que ela está principalmente pautada em projetos de governo, mas não projetos de Estado, um projeto realmente de defesa nacional. Então elas sempre acabam tendo algumas rupturas ou muitos percalços. Então, bom, eu fecho agora, passo minha fala. Desculpa o nervosismo, é a primeira vez, mas eu fico muito feliz em poder ter esse espaço de diálogo e, enfim, vamos passar a palavra. Muito obrigado, Messias. Então, rapidamente passamos a palavra ao professor Vinícius Teixeira, agradecendo mais uma vez a sua gentileza de estar conosco. Muito obrigado. Bom, eu que gostaria de agradecer o convite do professor Gilberto, né, para fazer essa fala junto com o Messias. O Messias, que ele já havia me falado bem, era um menino já talentoso, e pela fala a gente já consegue perceber que consegue captar bem já a essência desse tema. Muito bom. Eu fico feliz também da fala dele poder ser complementar a minha apresentação. Eu tenho uns slides aqui, eu gostaria de passar eles para fundamentar a fala e também complementar algumas coisas que o Messias acabou comentando sobre gastos de defesa, e eu vou apresentar algumas questões relativas a isso, ao montante, né, que é gasto mundialmente e regionalmente também, e também sobre a questão da cooperação, que ele acabou tocando, né, e eu acho que isso é um dos fatores importantes para a gente pensar gastos militares, cooperação em defesa, gastos de defesa, geopolítica atualmente no mundo. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, professor? Fala? Sim, tá tranquilo. Perfeito, então vamos seguir aqui. Vou apresentar então aqui os slides. Conseguem ver? Sim. Então o tema da palestra, então, que eu acabei colocando, né, um panorama geopolítico do mundo, né, pré-crise 2020, e o subtema que é o tema da palestra, geopolítica e economia de defesa. Por que pré-crise, né, porque um panorama do mundo pré-crise? Porque até o que nós vimos ano passado, nós tínhamos uma perspectiva, e a partir desse momento, acho que não temos mais a mesma perspectiva, né, que vínhamos ali estudando e planejando até o ano passado. Acho que o cenário mundial que acabou surgindo nesses primeiros meses de 2020 vai alterar drasticamente essa década que vai vir agora. Então, penso que muita coisa que foi estudada, foi pensada, foi planejada,
infelizmente, ou felizmente para algumas coisas, não vão se materializar. Então, a gente vai começar algumas coisas do zero, vai rever muita coisa, né, e a área de defesa certamente é uma das que vai ser impactada. Vou passando a apresentação, né, tem mais gráfico e foto do que texto, então é mais comentado, né, a apresentação. Como que a gente estava configurado, né, até 2019? Lógico que isso não é consensual, né, mas um mundo unimultipolar, né, que estava sendo cada vez menos uni e cada vez mais multipolar. Né. Os Estados Unidos estavam perdendo essa dianteira que estava até começo dos anos 2000 em conteste. A Rússia e a China já começam a contestar essa unipolaridade dos Estados Unidos, né, começa assim, então a surgir esses novos polos de poder e de maneira efetiva, sem ser algo contestado no mundo, né? A China e a Rússia certamente têm poder para interferir no planejamento estratégico dos Estados Unidos, então cada vez menos os Estados Unidos têm essa... a gente podia colocar como ser o país capitânio do mundo e fazer o que ele quisesse. Né? Ele poderia agir como polícia do mundo, né? Fazer o que ele bem entendesse, e isso foi muito sentido nos anos 90 e começo dos anos 2000. A guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, deu esse tom, né, que mesmo contra o Conselho de Segurança da ONU, ele atacou o Iraque, né, em busca das armas de destruição em massa. Isso não se efetivou, né, não acharam nada, e hoje ele não pode agir com essa liberdade mais, né. Então, a superpotência, ela tem limitações estratégicas, né, no seu modus operandi agora, não pode mais fazer o que ele bem entende. Então, a ascensão e conteste da China, né, cada vez mais mostrando que ela tem potencial para, se ela quiser, né, logicamente, fazer uma contraposição aos Estados Unidos. A Rússia tem feito isso, né, a partir dessas retomadas das atividades, né, fora do seu território. Começa ali, talvez um ponto inicial, a gente pode tratar a Geórgia, né, a guerra da Geórgia pela Ossétia do Sul. Ela já demonstra essa vontade russa de fazer uma frente a interesses ocidentais. A Geórgia, ela vinha buscando uma aliança com a OTAN e foi visto como uma ameaça aos interesses russos. Então, a guerra da Geórgia, né, de 2008 já demonstra isso. A Crimeia, sem sombra de dúvidas, né, coloca a Rússia já nessa configuração nova do mundo. E também a Síria e a Venezuela, né? A Síria, ela age para manter o aliado, né, o Bashar al-Assad, e a Venezuela, o regime pós-chave, né, do Nicolás Maduro, fazendo frente a interesses dos Estados Unidos, né, nesses dois países. Então, ela já age fora do seu entorno estratégico principal, que são os países da Europa de leste, e contestando essas atividades dos Estados Unidos na Síria e na Venezuela, já demonstra que é um player, né, está de volta ao cenário internacional de maneira que não pode ser contestada, né, como era nos anos 90, que não tinha mais a força ou vigor que tinha a União Soviética. Então, nós temos aí claramente, pelo menos de poder militar, 3 polos, e poder econômico, né, a União Europeia com a Alemanha e o Japão ainda na Ásia são forças importantes, mas desprovidas desse potencial militar, tal qual são esses outros 3. Né. E os conflitos que têm ocorrido em paralelo, né, que têm acontecido no mundo, também dão esse tom de cooperação, de gastos militares, né, para pensar como que o mundo está interagindo, como o mundo está fazendo esses gastos e fazendo alianças. Né. A Arábia Saudita atuando no Iêmen, atualmente, e o Irã também atuando no Iêmen, né, cada um de lados opostos, assim como também a Arábia Saudita, não presencialmente, mas com financiamento de grupos contrários ao regime do Assad, apoia financeiramente com armas. Né. Não, lógico que isso não é muito claro e também não pode ser definitivamente provado, mas há indícios fortes que a Arábia Saudita financiou esses grupos dentro da Síria e enviou uma grande soma de equipamentos militares para esses grupos, né, que fizeram um grande estrago dentro do país. Né. A Síria, ela tinha uma estrutura
política organizada até 2011, 2011 em frente, aquilo ali ruiu, e só foi permitido que se mantivesse alguma estrutura política do Bashar al-Assad e uma Síria unida territorialmente, da maneira que nós vemos no mapa, só pela força da Rússia. Lógico que isso não quer dizer que eu apoie o Assad, ou não acho que seja um regime antidemocrático, mas isso demonstra que há forças antagônicas agindo em alguns países daquela região, e a Rússia ela age contrário a interesses ocidentais. E a América do Sul, que deu um pequeno salto, um pequeno voo na primeira década dos anos 2000, né, e tentando ter uma independência, o Messias citou bem aí a nossa intenção de ter uma política externa altiva e ativa, né, principalmente no segundo mandato do governo Lula, com Jobim no Ministério da Defesa, e Mangabeira Unger na Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, nós delineamos alguns projetos de interesse estratégico para o Brasil. Talvez tenha sido o nosso melhor momento de planejamento, né, a longo prazo, para pensar questões de defesa. Daí surgem esses documentos, uns revisados, outros novos, né, o livro branco foi fruto desse momento, e após isso, né, entramos num declínio, né. O primeiro governo Dilma ainda mantém algumas questões desse governo, do segundo governo Lula, né, questões estratégicas, porém, já a partir de 2012, 2013 inicia essa longa ladeira, né, para baixo, e nós perdemos essa iniciativa nesse campo, fora outros, né, que nós, né, visivelmente ainda não temos mais sentido como nós tínhamos anteriormente. Então, nós voltamos ali, retrocedemos, e aparentemente estamos novamente sob a tutela dos Estados Unidos. Essa nossa aliança que temos aqui com os Estados Unidos a partir do governo do Bolsonaro, né, que ele se alinha ferrenhamente ao ditame vindo do norte, não contestamos mais nada, e não temos uma perspectiva de ação para com os nossos vizinhos, né. Nós tínhamos uma perspectiva de uma configuração de uma América do Sul unida, uma América do Sul integrada, a despeito de ideologias. Isso era uma questão que secularmente é debatida, né. Nós tínhamos uma perspectiva de que economicamente, financeiramente, alinhados a alguns grupos, e também infraestrutura, a defesa, uma perspectiva de integração, e isso era bem visto, era bem sentido por grupos econômicos internos. Eu tinha aprovação do chamado mercado, né, que sempre é o agente validador de algumas ações, mas era bem visto, e acabou sendo depredado para, né, hoje praticamente não existir. A minha orientadora, a professora Claudete de Campinas, ela colocou, estamos em coma, né, está na UTI, a projeto de integração da América do Sul não tem mais chance, talvez, de sair dessa UTI. Então, vou trazer agora alguns dados, né, para mostrar como que estava a evolução de gastos militares no mundo, usando um relatório da CIPRE, que saiu na nossa semana, agora foi na segunda-feira, foi divulgado pela CIPRE esses dados, é o anuário de 2019, e lógico, com retrospecto de alguns outros anos, mas para vocês terem noção do quanto é gasto em defesa, né, no mundo, e esses dados são interessantes, que revelam algumas coisas, e depois passar alguns mapas para mostrar como que esse mercado de defesa flui no mundo. Então, esse primeiro gráfico, né, desse documento da CIPRE, que saiu nessa semana, né, mostra o nosso gráfico de gastos militares, e o que eu queria mostrar, esse grande vale dos anos 90, né, até o começo dos anos 2000, a perspectiva de mundo que nós tínhamos ali, né, o fim da história do Fukuyama, que não haveria mais conflitos, talvez o mundo seria regido por uma dinâmica de mercado, né. Isso aí não se efetivou, o Fukuyama não tinha esse poder de prever o mundo dos anos 2000, e a partir dos anos 2000, né, com guerras na Afeganistão e Iraque, principalmente gastos militares no mundo contra o terrorismo, né, a chamada guerra contra o terror, fundamentou esses gastos militares. Isso veio até 2014, em 2014 começa a ter um declínio, né, esses anos, 2012, 2015, ali, nós tivemos um pequeno decréscimo na soma total mundial em gastos de defesa,
mas voltamos a crescer, e nos últimos 5 anos nós gastamos, né, em maneira crescente com questões militares, questões de defesa. Só para terem uma ideia, né, esse ano passado, né, em 2019, você vê ali que ia ter um sobressalto, né, no gráfico, nós gastamos, segundo o CIPRE, 1.917 bilhões. Então, nós estamos próximos aos 2 trilhões gastos anualmente em defesa. Chegamos a esse patamar no passado. Esse ano, certamente, vai haver um decréscimo, a crise vai se abater, vai atingir todos os setores, é injustificável para alguns países, no momento, gastos militares, com a nossa pandemia correndo aí, então, certamente vai ter um decréscimo. Vamos voltar alguns anos. Então, qual será a perspectiva no futuro, né? Que tipo de gastos, né, nós vamos ter, com que tipo de equipamento, com que tipo de estratégia, talvez, vamos gastar, né? Até agora, nós estamos gastando com equipamentos, com hardware pesado, com avião, com caça, com navio e com grandes exércitos. Qual será o futuro disso, né? Talvez uma perspectiva para pensar pós-pandemia. E como está distribuído o gasto no mundo? O gasto no mundo está distribuído dessa seguinte forma, né? Estados Unidos eles têm ali 38%, a China 14%, Índia e Rússia seguem ali na terceira, quarta, e a Arábia Saudita a quinta posição. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, o montante gasto é 732 bilhões no ano passado. A China foi 261 bilhões, né? Então, praticamente temos 1/3 do que gasta com os Estados Unidos, a Índia 71, a Rússia 65 e a Arábia Saudita 62 bilhões de dólares. São montantes expressivos. E você vai seguindo depois ali o gráfico, você vai ver que a França gasta menos, a Alemanha, o Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, e o Brasil, ele entrou no top 10, nós somos o 10º país que mais gasta em defesa, mas a qualidade do gasto ela é muito diferente da qualidade do gasto dos outros países, certo? Então, o restante aqui do mundo, fora esses 15 países aqui, né, nós temos aqui, então, gasta quase 20% o restante. O que eu gostaria de ressaltar é que, se a gente somar os Estados Unidos com seus aliados da OTAN, o gasto militar mundial ele é superior a 50%, somado Estados Unidos mais 28 países da OTAN, nós temos ali 1,35 trilhão, né? 1 trilhão e 35 bilhões de dólares gastos somente entre Estados Unidos e seus aliados mais próximos, né? Então, mais da metade do mundo fica restrito ao Atlântico Norte, né, em gastos militares. E como que mudou ano passado os gastos militares? Esse gráfico é interessante para mostrar como o mundo alterou. Ano passado, nós crescemos mundialmente 3,6% em média. Tivemos gasto ali, aumento ali na Ásia Central de 16%, na Europa Central 14%, e o interessante é que a América do Sul, lógico que nós vivemos uma crise regional econômica pré-pandemia, né, nós crescemos só 0,2%, e a África subsaariana, que é uma exceção, decresceu 2,2%. Então, a América do Sul está bem atrás em gastos militares, ela está bem distante desse cenário mundial de crescimento em gastos de defesa. Para você ter uma ideia, a América do Sul gastou 52 bilhões de dólares em gastos de defesa, somando todos os países da região, né, da América do Sul, e metade disso foi do Brasil. O Brasil gastou 26,9 bilhão de dólares nisso. Nesse cenário, né, o Brasil, da América do Sul, o Brasil é preponderante. Ele não é hegemônico, mas é preponderante. Mas o que nós gastamos em defesa, a qualidade do gasto, talvez dê o teor mais real, né? Gastamos muito mal, gastamos com... os gastos são, a maior parte, custeio dos nossos militares, 86%, se não estou enganado, no último relatório da Resdal, dá esse dado, e o restante ali fica para custeio a manutenção predial das instalações, dos equipamentos e pouquíssimo para investimento para renovação. Então, nós temos gradualmente um envelhecimento do nosso material militar, né, sem ter condição de renovar ele, na medida que se pede, né, o gasto militar seja realmente feito de maneira a renovar o equipamento militar. Então,
Seguindo isso, o que além do gasto da CIPRE, apresenta, o que nós podemos apontar? Nós temos aqui os principais acordos de cooperação e defesa. Quais são os acordos que nós temos atualmente no mundo? Nós temos a OTAN, está aí nesse púrpura, no roxinho, no Atlântico Norte, é a principal organização de cooperação e defesa, a principal aliança militar. Nós temos o Pacto de Xangai, que está essa grande massa verde na Eurásia. O Tratado de Segurança Coletivo da Rússia, que é o que substituiu que a gente tinha como Pacto de Varsóvia. A União Soviética ela se desfez, a Rússia ela manteve pelo menos um tratado militar com esses vizinhos mais próximos, que está circundado em vermelho. Os aliados extra-OTAN dos Estados Unidos, em amarelo, que são pontuados nesses países, são aliados extra-OTAN. Aqui nós tínhamos também que colocar a Argentina e agora o Brasil, o mais novo aliado extra-OTAN. O que significa isso a gente vê depois. E a América do Sul estava aqui, por enquanto, até 2 anos e meio atrás, dentro de um panorama que tinha a Unasul e o Conselho de Defesa Sul-Americano como uma organização que tinha a previsão de cooperar em matéria de defesa entre seus aliados. E já tivemos também a iniciativa entre o Brasil e África do Sul, que é o IBAS, que fazia esse arco sul aqui. Mas havia previsão de um treinamento esse ano, não sei se ele já foi realizado ou foi suspenso. Há ainda lampejos de que isso funcione de alguma maneira, mas muito aquém do que é uma organização de cooperação e defesa, muito aquém do que poderíamos apontar como uma organização que tem realmente uma cooperação efetiva. E como que funciona isso para economia de defesa? Esse é um mapa, são mapas que são originários da minha tese, são até 2018, eu atualizei eles para o ano passado, que é o dado que acabou de sair, então eu tinha dado até 2018 no momento de conclusão. Esse mapa ele tem a função de mostrar como que os Estados Unidos venderam armas, por exemplo, venderam equipamentos militares para os seus aliados, em quantidade ali, em bilhões de dólares. Os principais parceiros dos Estados Unidos dentro da OTAN, nós tínhamos o Canadá, a Grã-Bretanha, a Grécia e a Turquia, o principal comprador de equipamentos de defesa dos Estados Unidos. A Turquia, ela estava, desde o final da Guerra Fria ali, se reequipando, ela montou uma das melhores estruturas de defesa dentro da Europa. Ela tem, no momento ali, uma das melhores forças armadas em equipamento, não em treinamento, não em capacidade de uso, mas em equipamento, ela, de longe ali, vizinhos como a Grécia, que tem rivalidade com ela, se sentem um tanto ameaçados ali com o poderio militar da Turquia. E isso aí é o que os Estados Unidos vendem para os aliados europeus. Esse mapa, ele mostra, fora os Estados Unidos, o que eles vendem. Olha como a cooperação dentro da OTAN é importante para entender o mercado de defesa. Praticamente todos vendem para todos. Todo mundo compra de todo mundo. Lógico que tem exceções, que são países que apenas recebem, países que apenas compram. Esses países estão localizados justamente nos antigos membros do Pacto de Varsóvia. Dentro a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a Eslováquia, a Romênia, eles recebem muito, eles compram muito equipamento dos seus vizinhos, dos países membros da OTAN, e não tem indústria de defesa organizada para vender. Talvez uma exceção ali seja a República Tcheca, que ainda tem uma indústria de defesa mais ou menos organizada, mas muito aquém dos países da Europa Ocidental. Então, fora esses países, todos ali têm relações de compra e venda de equipamentos militares. Então, dentro da OTAN, há uma relação de complementaridade. E também a Europa vende para os Estados Unidos. A Europa vende para os Estados Unidos, vende para o Canadá, vende grandes somas de equipamentos militares, mas há um porém. Essas vendas, apesar da CIPRE colocar como vendas partindo dentro da Grã-Bretanha, dentro da França, da Itália, na verdade, os Estados Unidos têm uma cláusula de que, para a venda desses equipamentos militares, a maior parte deles tem que ser produzido nos Estados Unidos. Então, esses países membros da OTAN têm que criar fábricas dentro dos Estados Unidos, transferir sua tecnologia, transferir equipamento e montagem para dentro dos Estados Unidos para que a lei americana permita que eles comprem esse equipamento militar. Então,
além de ter a sua própria indústria de defesa, os Estados Unidos eles acabam sugando dos seus aliados europeus uma grande quantidade da sua indústria, né, desses empregos, dessa tecnologia criada no cenário europeu. Então, isso não é bem visto pelos europeus, não é bem visto pelos aliados, né? Logicamente, há quem ache que isso é uma forma de dominação, né, dentro da Europa, mas como já está ali há 70 anos, organizado e estruturado, dificilmente há uma ruptura dentro da OTAN, que é a principal aliança, a principal organização de cooperação e defesa. Além da OTAN, temos outras organizações que eu mostrei ali, né, e como que o cenário dessas organizações, as vendas, ela é organizada. Veja que o Tratado de Segurança Coletivo, a organização do Tratado de Segurança Coletivo, que é capitaneado pela Rússia, com seus aliados ali mais próximos, o que eles venderam, o que eles tiveram ali de venda? As maiores vendas foram ali na casa de $1 bilhão, né, de dólar, e foi para o Cazaquistão e para o Azerbaijão. Nada superior a isso. Ali você tinha dentro da Europa centenas de bilhares ali de dólares correndo, e a Rússia, o cenário interno ali é muito mais precário, né? Uma organização mais recente, estruturas precárias, países mais pobres, países com deficiência econômica, né, que não permite gastar em defesa, e você tem ali esse cenário, né, a Rússia vendendo para esses aliados. Mas o que ela vende, né? O cenário da OTSC é uma organização que é comandada pela Rússia, tem interesse também da Rússia em vender coisas específicas que favoreça a defesa desses países. E um dos principais equipamentos que foram vendidos para esses membros, os aliados ali próximos, Cazaquistão, o Azerbaijão, a Bielorrússia, era justamente um equipamento específico, são mísseis de defesa antiaérea, né, o S-300, para montar uma rede de defesa colaborativa, uma rede de defesa antiaérea, que a Rússia possa ter controle e possa estar alertando o Comando Central das Forças Armadas Russas de invasão em espaços aéreos. Então, além de criar a rede própria interna, a Rússia tem acesso aos dados dos seus vizinhos, principalmente com a Bielorrússia dentro da Europa, né, ela cria ali um sistema de defesa antecipado, né, da defesa antiaérea. Então, ela consegue prever ali, por exemplo, o ataque da OTAN. Esse era o maior interesse, barrar a expansão da OTAN e ter acesso a um sistema de defesa antiaéreo contra a Aliança Atlântica ali. Então, os dados ali da CIPRE, a maior parte das vendas, né, os valores bilionários ali que chegaram, foram relativos a esse tipo de equipamento que a Rússia vendeu, em alguns casos doou para esses aliados ali, para montar essa rede de defesa antiaérea nos vizinhos, né, criando um alerta antecipado contra as alianças militares capitaneadas pelos Estados Unidos. Outra aliança ali, a outra organização de cooperação e defesa que a gente tem que pôr em mente, aí a gente coloca o Pacto de Xangai, a Organização de Cooperação de Xangai. A China, ela tem o controle desse pacto, mas a Rússia, ela faz uma presença muito forte, né? Ela colabora com a China nesse pacto, né? Ela domina praticamente toda a Ásia Central, e recentemente foi incorporado a Índia e o Paquistão como membros efetivos. E como está organizado o cenário de vendas de equipamentos militares? A China vende pouco, né, para esses aliados. A China, ela tem estruturalmente vendido pouco equipamento militar, tem se munido mais deles do que vendido, mas ainda ela é dependente da Rússia em determinadas tecnologias. Veja que a seta aí, ó, ela atinge a casa ali de 10 bilhões na venda de equipamento militar da Rússia para a China. Então, o que os Estados Unidos fazem com a Europa, a Rússia faz com a China e com alguns países da Ásia Central, né, vendendo equipamento de defesa. Mas a China, de longe, é o principal comprador. A China sustenta a indústria de defesa da Rússia, né, na produção de alguns equipamentos que nem a Rússia consegue comprar em quantidade suficiente. Quem faz a compra, né, de grande monta é a China. Então, a China comprou muita coisa da Rússia e ajudou durante o período dos anos 90, que havia uma dificuldade econômica dentro da Rússia, a manter a indústria de defesa russa ativa. E o que a China comprou? Né? Enquanto a Rússia vende ali equipamento militar aeroespacial, né, a defesa, a China compra da Rússia também coisas muito específicas. Compra aviões, né, que ela não tem a tecnologia avançada, ela comprou caças Sukhoi 27, mais recentemente o Sukhoi 35,
os mísseis antiaéreos, o S-400, que é o mais recente, e que foi tema das disputas entre a Turquia e os Estados Unidos, né? Há um rompimento relativo dentro das relações Turquia e Estados Unidos, porque a Rússia vendeu esses mísseis para a Turquia também, a China comprou esse sistema de defesa antiaérea também, e vendeu, né, desde os anos 2000, no comecinho, até recentemente, até ano passado, 2018, né, cerca de 3.300 mísseis antiaéreos. A China não tem tecnologias avançadas igual a Rússia. Ela produz esse tipo de equipamento, ela produz caça, ela produz míssil antiaéreo, produz mísseis ar-ar, né, para uso nos aviões, mas não são tão avançados quanto os mísseis russos. E ela compra isso para ter acesso à tecnologia, para poder ter acesso à produção desses mísseis no seu território. Ela faz engenharia reversa, ela produz aviões ali russos, hoje, sem a licença, né, sem a devida autorização, mas ela produz. Os russos não têm muito o que fazer, eles protestam, mas não podem interromper essa produção, porque a China ainda compra muita coisa deles, então não há interesse, nesse momento, romper as relações russo-chinesas ali. Mas a Rússia, ela vende essas coisas que a China não consegue produzir. Mas, certamente, ao final dessa década, esse panorama de venda não vai ser mais o mesmo. A China já vai ter alcançado a produção própria de algumas tecnologias que atualmente ela não tem tido essa vantagem tecnológica, né? Produção de motores a jato para os seus caças, algumas tecnologias de mísseis também, ela não tem conseguido, não tinha alcançado agora a perspectiva de que tenha superado Estados Unidos e Rússia em alguns setores, então certamente isso vai cair. E a gente pode prever que essas relações Rússia-China não vão estar tão mais estáveis, tão bem estruturadas como nós temos até então. Há um limite para isso. A China ela vai, de uma maneira ou de outra, se desprender da dependência russa. E o fluxo de venda ali de armas dos Estados Unidos para os seus aliados, extra-OTAN. Fora a OTAN, ele vende muita coisa, então, para os seus aliados ali, são os parceiros extra-OTAN. Vejam que quem nós temos de aliados extra-OTAN? Países que estão aqui no norte da África, Oriente Médio, no Sudeste Asiático e Extremo Oriente aqui, né? Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Tailândia, Afeganistão, Paquistão, né? E nós temos também a Argentina totalmente fora desse panorama, né, da Eurásia. Temos aqui a Argentina. Veja que a Argentina ela entrou no grupo dos países ali extra-OTAN em 97. Mas veja que ela foi um dos que menos recebeu ajuda ou foi permitido compra desse mercado que só aliados têm acesso. Enquanto que outros países aqui, como o Japão e a Coreia do Sul, foram na casa de 20 bilhões, né, de dólares. Alguns países compraram tudo que tinha dentro do orçamento dos Estados Unidos. Né? Aqui, Coreia do Sul e Japão, nós temos aqui que entender, e também Taiwan, que a grande ameaça da China faz com que eles comprem dos Estados Unidos essas grandes somas de equipamentos militares. Mas também aqui no Oriente Médio, né? Arábia Saudita, até então tinha comprado bastante, aumentou muito a compra depois de 2018. O Egito, a Jordânia, Israel, Marrocos comprou muita coisa dos Estados Unidos. Mas veja que o tipo de gasto que ele tem ali orientado são os aliados da extra-OTAN. Mas a Argentina, como aliada da extra-OTAN, não tem valor para a Argentina, nada mudou. E o Brasil agora é o mais novo aliado da extra-OTAN, né, dentro desse cenário aqui. O que nós prevemos aqui? Nós vamos ter acesso ao mercado de armas dos Estados Unidos, comprar itens específicos, itens que são restritos. Nós vamos poder comprar alguns tipos de rádio, de munição de urânio, vamos poder dar manutenção em equipamentos dos Estados Unidos, caso sejam parados aqui, precisam de manutenção específica, para ter acesso ao equipamento a um navio ou a um avião, a gente tem que ser aliado deles para poder dar manutenção. Nós vamos poder comprar veículos lá, mas esse tipo de equipamento, geralmente que vai ser comprado, é equipamento usado. Nós vamos ter acesso ao depósito de usados dos Estados Unidos. E o que é o cenário para a gente? A gente compra deles usados e deixa de produzir aqui. A perspectiva do Guarani, por exemplo, nosso veículo blindado, que era um dos projetos estratégicos do Exército, a gente tinha a perspectiva de produzir mais de 2.000 aqui. E agora, atual cenário é de menos de 900 veículos desses. Enquanto nós estamos comprando veículos usados dos Estados Unidos, que teriam a mesma função, eles estão dando de graça, né? Funciona assim, eles te fornecem o acesso ao equipamento,
a preço mínimo, assim, de coisa de casa de centenas de dólares. Mas, para você retirar dos Estados Unidos, você tem que pagar uma empresa do segundo escalão das empresas de defesa para reformar esse equipamento, para dar manutenção, colocar ele ativo de novo. Então, você paga para manter emprego nos Estados Unidos, dentro dessa perspectiva. Então, a gente está pagando lá, né, nessa aliança, que funciona muito bem para os Estados Unidos e não para a gente, para manter emprego deles lá, comprando a indústria de defesa dos Estados Unidos, e nós, né, não mantemos nossa base industrial de defesa ativa aqui. Então, esse é o cenário aí, já pode estar o governo Dilma em diante ali, né, sem fazer defesa, mas desde a Dilma a gente tem esse cenário, essa perspectiva alinhavada já. E a América do Sul, né, para finalizar, qual que é o nosso cenário da América do Sul? Quem vende para quem? O Brasil é o principal produtor de defesa, né, de material de defesa. E temos outros ali, a China, o Chile e a Argentina também produziram algumas coisas nesse momento, enquanto que outros ali, a Venezuela, por exemplo, e o Chile, em outro cenário, fez vendas de equipamento usado. E como que estava organizada essa venda? A principal estrutura de venda, de cooperação na América do Sul, era alinhada ao cenário de conflitos. Então, o Chile vendia para o Equador porque o Peru era inimigo do Equador e do Chile, né? A Venezuela doou e vendeu equipamento para o Equador porque a Colômbia tinha uma relação ruim com os dois, né? Então, havia conflito. A Venezuela doou equipamento para a Bolívia porque era aliado dentro do cenário ali bolivariano. O Brasil e a Argentina venderam para o Paraguai e para o Uruguai alguns equipamentos para poder influenciar dentro desses países, ter influência neles ali. São os pesos que, de alguma maneira, precisava de votação dentro do cenário do Mercosul. Então, a gente não tinha um cenário real de cooperação e não chegou a ter mesmo, né? Tínhamos perspectiva de fazer algumas coisas em conjunto a partir do Conselho de Defesa, mas que não se efetivaram, porque haviam pressões políticas em alguns países que falaram que não viam necessidade de cooperar com o Brasil, e o Brasil cada vez mais dominaria a indústria de defesa deles, que era já pequena, e não via essa necessidade. Nós planejamos construir um avião de treinamento conjunto e um drone de vigilância também, e isso não se efetivou, porque tínhamos ali pressão desses países, né? A política deles não era favorecer o Brasil, eles queriam ser favorecidos, não dar mais ainda ao Brasil. Eles viam o Brasil com receio. E, por fim, aqui a venda da Embraer, né? Talvez a boa notícia, né, que, entre aspas, e relativamente boa notícia, é que o acordo com a Boeing foi desfeito, né? Nós vimos transferir nossa principal venda de equipamento de defesa, nossa principal empresa, né? Não a parte de defesa em si, mas a parte comercial, que é o que sustenta, na verdade. A Embraer era isso, né? 80% do valor dela era dessa área de avião comercial. E a Boeing desistiu do acordo. Pois bem, nós estamos aí, então, de volta com ela no nosso território, não vai sair daqui, pode ser que venha falir, mas não vai ser da Boeing, pelo menos, né? E o Jacques Wagner já colocou em andamento ali um projeto de estatização. É uma opção, né? Não é a melhor, talvez, para alguns analistas e economistas, mas é uma opção, uma restatização para manutenção dos empregos e da expertise no país, enquanto esse cenário não passar. É uma forma de segurar a empresa aqui ativa, né, tendo o Estado como um garantidor, e depois, né, quando as ações voltarem, né, quando a empresa se reerguer, né, pode privatizar, né, não vai ser estatal para sempre. O cenário que eles querem de restatização é só para garantir durante um tempo o Estado absorver o impacto, né, dentro do cenário. Mas o problema é que, dentro desse panorama de venda, pouca coisa foi falada, é que a parte de defesa da Embraer, a maior parte dela já está nos Estados Unidos. Por que não entrou num acordo de compra? Porque já está lá. Então não precisava comprar. A Embraer não tinha sentido vender essa parte, porque, por exemplo, o Super Tucano é o nosso principal avião de venda na área de defesa. A maior parte das vendas dele, a partir do ano passado, já não é mais via Brasil. O Brasil não está vendendo mais avião Super Tucano. As últimas entregas vão ser em breve. As Costas do Marfim, a Mauritânia, são os últimos aviões que vai vender por aqui. Enquanto que, via Estados Unidos, vão sair todos os outros aviões Super Tucano. Então, ele vai ser um Super Tucano fabricado nos Estados Unidos pela Sierra Nevada Corporation. Esse avião ele vai sair, né, lá de, acho que é Jacksonville, na Flórida, e não é fabricado mais no Brasil. Por que vai ser dessa maneira? Porque a gente tinha uma parceria com a Sierra Nevada,
para vender os aviões para os Estados Unidos e para parceiros dos Estados Unidos. A gente vendeu para o Líbano, para o Afeganistão, e eles devem comprar algumas aeronaves também para treinamento deles, né, nos Estados Unidos. E como eles têm que comprar coisas que são feitas lá, a gente transferiu parte da produção para lá. E agora eles vendem para o mercado externo dos Estados Unidos o Super Tucano, porque eles têm uma linha de crédito, né, o FMS, Foreign Military Sales, eles vendem o Super Tucano com vantagens que o Brasil não consegue dar, via BNDES, por exemplo, a compra. O financiamento do avião é feito via Banco dos Estados Unidos, e é muito mais vantajoso para os parceiros deles comprar via Estados Unidos do que comprar via Brasil. E a parceria com a Boeing no KC-390 é mantida. E para a Boeing vender e financiar via FMS, uma parte vai ser produzida lá também. Então, no futuro, não é difícil imaginar que o KC-390 pode ser fabricado nos Estados Unidos para poder ter o financiamento da Boeing, né? Ter a venda via Boeing ali. Então, vamos fabricar os nossos aqui e o resto vai ser exportado, vai ser via Estados Unidos. Então, o mercado de defesa no Brasil, né, não é um cenário promissor nesse cenário de governo atual e nesse cenário do pós-pandemia. E o futuro, né? O que a gente tem de perspectiva para esse futuro da pós-pandemia? O cenário de gasto de defesa vai diminuir. Não vai ser mantido no mesmo patamar que a gente vinha até ano passado. Então, o que a gente pode, talvez, no exercício aqui, prever? Talvez mais guerras híbridas, que são guerras mais baratas, guerras que não são feitas ali com homens no solo, com apoio militar direto, né, mas tem a capacidade de influir dentro do cenário do país, que esses países que têm o potencial de exercer essa influência via guerra híbrida façam. Então, em vez de mandar soldados, a gente manda robôs aí, né, para produzir fake news, igual nós temos o nosso filho do presidente fazendo todo dia, e menos gastos em armas convencionais, equipamentos que talvez não possam ser usados no cenário de conflito, né? Então, o aumento do gasto talvez seja com guerra cibernética, com gasto na defesa cibernética, e menos esse hardware duro. Nós temos os aviões e navios e tanques aí sendo menos efetivos do que um exército de robô virtual, né, capaz de influenciar. Bom, espero que tenha conseguido ser claro e tenha me ouvido. Eu não ouvi ninguém mais falando. Então, eu acho que estava online aqui, não sei se a internet pode ter caído, né? O Mato Grosso não é um cenário muito bom para ter internet, né, em casa. Então, espero que tenha valido a apresentação para vocês aí. Sim. Muito obrigado, professor Vinícius. Muito boa exposição, com dados, e realmente as falas foram muito coesas, né, no sentido de complementariedades, efetivamente. Tá? Nós temos duas perguntas, mas antes eu gostaria de registrar aqui, já tinha registrado a presença da professora Paula Juliás, da Universidade Federal Fluminense, queria registrar também a presença da professora Cristina de Moraes, fez o doutorado aqui conosco, é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, e agradecer também a presença das duas professoras. E também da ex-graduanda nossa aqui, Olivia Risse, que também está aqui nos assistindo, quero, junto com a filha Marielle, e também registrar a presença da professora Tatiane Basconi, também do Instituto Federal de São Paulo, campus de Catanduva. Muito obrigado, além de todos os outros presentes, e que fico muito feliz pela presença. Bom, vamos então às duas perguntas. Igor, você gostaria de fazer a pergunta pessoalmente? Ligar o microfone? Por favor. Bom, boa noite a todos aí que estão assistindo, né? Foi muito boa as exposições, ambas. Foi muito gostoso aí poder ter essas novas atribuições de informações antes que não tínhamos. Bom, a minha dúvida, professor, é a respeito de um ponto de um curso que eu estou fazendo online, né, nessa época de pandemia, sobre história das relações internacionais. E tem um livro, uma bibliografia nesse curso, chamado Ordem Internacional do Henry Kissinger,
que ele traz algumas configurações a respeito desses aparatos tecnológicos de controle em massa, né, com essa globalização. E eu gostaria de saber, né, a respeito de como vai ser daqui para frente, como que vão se configurar as tendências de defesa, né, nesse sentido. Essa pergunta, espero que tenha sido clara. Na verdade, nós perdemos um pouco o final da sua fala, Igor. Então, acho que quando você estava dizendo dessa questão das tecnologias, ou seja, como que esses mecanismos de controle de informações, de controle que tem me parece uma estratégia muito mais de caráter ideológico do que de hard power, vamos chamar assim, né? Como que eles podem influenciar efetivamente as estratégias de segurança no mundo contemporâneo. E o que pode mudar a partir disso em função da pandemia. Estou imaginando que seja esta a continuidade da sua fala, correto? Isso, professor, isso mesmo, a respeito da defesa, né, dos sistemas de defesa e dos sistemas de segurança vinculadas às tecnologias para manipulação, vamos dizer assim, ou até para manutenção da ordem em níveis mundiais, nível de massa. Ok, muito obrigado, Igor. Temos uma outra inscrição de pergunta, o Giuseppe, que é nosso aluno do mestrado também, na área de geopolítica também. Pode ser. Ok, vou pedir para que eu fizesse a leitura, que ele está com problemas no micro, ok? Então, anotem aí, por favor. Ele pergunta, em governos recentes, principalmente com o ministro Celso Amorim, houve uma tentativa de trazer a discussão por meio de documentos nacionais para a promoção do debate em assuntos de defesa, né, nas primeiras edições, inclusive, do Livro Branco de Defesa e Estratégia Nacional, editado pelo governo brasileiro. Como consideram a relevância do debate e a atuação brasileira na questão da economia de defesa? E a segunda questão, que também é apontada, há uma tendência de diminuição na tentativa de integração regional com um desfazimento da Unasul, né, e o surgimento do ProSul, que surge como um tratado. Como avaliam o atual desenvolvimento dessas infraestruturas sobre o conceito de mobilidade estratégica, ou capacidade de mobilidade estratégica, presente nos dois documentos, como forma de integração regional na América do Sul e seu entorno estratégico, uma vez que esses programas de investimento em infraestrutura estão, de certa forma, arrefecidos. Okay. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Elogios e elogios. E é isso. Muito bom. Quem quer fazer a primeira intervenção? Você pode começar, Messias. Ok. Bom, em relação a do Igor, primeiro. Essa tendência de defesa, na verdade, talvez eu veja mais na linha de como o próprio professor Vinícius colocou, de que, dependendo dos investimentos ou dos gastos militares, das somas, isso, claro, dependendo de contexto político, de contexto social e principalmente de contexto econômico, tende a diminuir, né, e se investir mais nessas armas, talvez ideológicas, esse soft power. Só que eu vejo assim, que isso é momentâneo também. É claro que os dois podem ser estratégias e combinadas, né, mas eu vejo assim, que se tem a oportunidade de se valer a questão do hard power, ainda é decisiva, para se, como uma estratégia de defesa no mundo, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas, bom. Em relação ao Giuseppe, a questão do livro branco ser basicamente quase, não só um inventário, mas de tentar trazer a sociedade
para dentro dessa discussão da defesa nacional, é extremamente importante. Só a preocupação de se criar um documento específico para esse fim, eu acho que já demonstra alguma coisa, né, mas que isso não quer dizer também que ele também não seja solapado de certa forma. Isso é uma coisa que tem sido discutida, pelo menos eu vi em alguns artigos do Alexandre Futili da Unesp, não sei se é Marília ou Franca. Franca, isso, das relações internacionais. Ele discute muito bem esses aspectos no sentido de como a defesa ela deve estar presente, por exemplo, na questão das eleições, e ele consegue demonstrar como que a defesa ela é importante na construção de uma identidade brasileira, numa construção de uma soberania nacional. Então, podemos ver, né, que a defesa ela também vai orientar certos setores. Então, setores, quando eu digo assim, a defesa nacional, ela permite com que, a partir do momento que você se pensa defesa nacional, você também pensa política exterior, pensa-se políticas territoriais. Então, é relevante que a sociedade tenha não só saiba dessas discussões, mas também que participe. Uma coisa, eu li, não vou me lembrar o autor agora, mas acho que era uma autora, se eu não me engano, saiu alguma edição do Le Monde Diplomatique, justamente a questão de como se trabalha a educação nas escolas militares, que foi uma coisa que a LDB, por exemplo, não teve a coragem de se inserir nessa questão. Então, a LDB ela não é aplicada em colégios militares. Então, isso eu vejo que é uma questão também de discussão da defesa nacional e de proximidade de temas da defesa nacional próximo, junto com a sociedade, né? Então, talvez eu penso dessa forma, né? Em relação ao esvaziamento da Unasul, do ProSul, talvez uma tendência do que virá agora, aí, puro palpite, que se houver, vai provavelmente haver uma cooperação, talvez, não digo no estilo, mas no sentido, talvez, do que vinha a ser o Conselho de Defesa sul-americano, mas totalmente tutelado pelos Estados Unidos. Então, pode até haver uma liderança brasileira aí dentro de digamos assim, um Conselho de Defesa do ProSul, só que amplamente, totalmente tutelado pelos Estados Unidos. Pelo menos é o que eu vejo que indica a tendência. Muito obrigado. Professor Vinícius. Certo. Então, a pergunta do Igor, eu acho que no finalzinho ali da minha fala, eu acabei dando esse panorama, uma resposta breve sobre isso, mas voltando a isso, ao final da fala, talvez, cada vez mais, esse investimento em defesa cibernética, investimento em formas de influenciar, a leitura, talvez, do Andrew Korobico, da Guerras Híbridas, né, talvez já mostre essa tendência já de muito tempo, lógico, né, dos anos 2000, né, desde que o Gene Sharp começou a ser influente dentro do cenário estratégico ali do Departamento de Defesa, mas vamos ver, por exemplo, esses últimos anos aqui, né, cada vez mais há uma mudança de governo ou de perspectiva dos governos por meio de protestos. Como que os protestos são organizados? Via redes sociais, via ataque massivo de bots, fazendo comentários sobre a política interna do país, sobre o que deve ser feito, sobre marcando protestos, né? Lembrem-se dos protestos de 2013, 14, 16 aqui, né? Que você tinha ali agendados os protestos nas suas cidades ali, e já com um massivo número de pessoas confirmando que iam, né? Certamente a maior parte era bot, mas isso influenciava, dava segurança para as pessoas falar, o evento vai bombar, o evento vai ser grande, tem muita gente confirmando, vou também. Chegava lá, dava 1 milhão na Paulista, né? E é lógico, né, também que liberavam a catraca do metrô, né, de graça, aí fica fácil, né? Porque a classe mais alta não sabia nem usar o metrô para poder ir para a Paulista protestar. Mas veja que é uma forma de influenciar sem uso do hard power, sem uso de ter um tanque na rua, sem ter um ataque a um país. É lógico que tem limites isso também, né? Países que não têm internet, a maior parte da população está alienada
esse ambiente, não vai ser efetivo. Países do Oriente Médio que têm formas tradicionais de religiosa, de governo, que não acessam a redes sociais ou têm controle sobre as redes sociais. O Irã, por exemplo, o Irã consegue bloquear esse tipo de ataque, tipo de mensagem, tipo de desorganização interna, porque ele controla as redes sociais. Ele não permite que a acessão ao Facebook, a um Instagram, se permita organizar coisas contra o governo. É lógico que isso é ditatorial, é autoritário, mas é uma forma de se proteger. E talvez a gente caminhe cada vez mais para isso. Cada governo se agindo dessa maneira, vigiando as suas redes sociais, vigiando os protestos, e a gente está no caminho. É um caminho antidemocrático? Mas você vê que é uma forma de reagir contra um ataque externo, por exemplo. Por isso, cada vez mais você tem a criação de núcleos de inteligência e batalhões de defesa cibernética, né? O Brasil criou recentemente, a China tem o maior exército de hackers ali, né, aliados ao exército. Então, vejo que a gente pode influenciar o destino de um país, o destino de um país que a gente tem interesse, usando essa forma. Eu não tenho dúvidas que o Brasil foi alvo disso, né? O Brasil ele é alvo disso constantemente. É lógico que a gente perdeu mais, assim, nos primeiros anos dessa crise que a gente vem aí patinando, há 7 anos pelo menos. No início era muito, muito externo isso. E atualmente, é lógico que quem usa esse tipo de instrumento é interno. Grandes empresários, né, que dão dinheiro para o gabinete do ódio, por exemplo, né, que dá dinheiro para pagar curtida, like, disseminação de mensagem em Instagram. Pra você ter uma ideia, semana passada parece que o WhatsApp bloqueou o envio de mensagens em massa. Se você for tenta hoje lá mandar mensagem para vários grupos, várias pessoas, uma coisa que é uma mensagem para ser compartilhada ali com outros, você não consegue fazer mais, é só para uma pessoa, né? Diminuiu 70% a difusão de mensagens fake news. Só essa ação do WhatsApp diminuiu a dispersão desse tipo de mensagem absurda, tosca, que tem capacidade de influenciar. Você acha que é bobagem, a gente vê assim, e lê aquela mensagem e vê quão absurda ela é. Mas o seu tio, até o seu vizinho, pessoas que não têm uma instrução, não têm capacidade de discernimento sobre aquilo, se é absurdo ou não, acreditam. A de hoje era que estão enterrando pessoas enterrando caixões vazios, sem pessoas. Né? Foi disseminado, e uma galera acredita nisso. Né? Então, você consegue manobrar uma parte da população com mensagem, sem usar a baioneta ali na pessoa. Mas, como disse, há limites. Né? Tem cenários que você não vai conseguir utilizar. Então, aí o hard power, a pressão sobre com forças armadas, o uso vai ser necessário. Né? Mas aí já é um cenário de guerra, de conflito direto. Né? Vai ser difícil. Por isso que, por exemplo, Hong Kong, a China agiu firmemente, o Irã não tem essa perspectiva, né, de uma revolução tão certa, porque não tem a abertura de redes sociais. Aí você fica num jogo, você abre e você é democrático, é permissivo para isso, todas as formas de expressão, e fica sob uma possibilidade de um ataque, ou, né, você restringe e é ditatorial, é antidemocrático. Né? E a segunda pergunta, deixa eu só retomar aqui no chat, foi o Giuseppe, né? Tá, são duas questões, né? Eu acho que a economia de defesa no Brasil, haviam 2 projetos, 2 candidatos, por exemplo, na disputa de 2018, que tinham claramente o cenário de defesa como uma perspectiva viável, né? A base do cenário de defesa ser uma parte substancial dos investimentos que levariam a economia nossa a se desenvolver, retomar, superar a crise. Né? 2 candidatos, não vou ficar citando o candidato, não vou ficar citando o projeto, mas 2 deles tinham isso em perspectiva. Outros não. Esse atual, por exemplo, tinha um PowerPoint que não tinha nada. Não tinha essa perspectiva. Tanto é que não tem nada em vista para o cenário de defesa, não tem um projeto, não tem nada sendo feito. Tudo que está sendo feito, está sendo executado é de outros governos, né? De 3 governos atrás, que está vindo ainda na inércia, né, mas nada novo. A Unasul, por exemplo, foi desfeita, mas o ProSul, que é o que se propôs a surgir no cenário pós-Unasul, também não vai se efetivar, não tem essa perspectiva. Todas as tentativas de integração na América do Sul, que foram capitaneadas por essa ideologia
neoliberal e a economia vai definir nossos cenários de integração, que é o mercado que vai nutrir, é o setor privado que vai alinhavar a integração, nenhuma deu certo, e o ProSul nasceu na Timor também, a Aliança do Pacífico, nada vai ser feito, porque numa crise dessa, como atual, por exemplo, já se desfaz o cenário que eles queriam que houvesse ali, integração não vai ter mais. Daí como que a gente pensa que vai ser o cenário futuro? Não vai ser integrado na América do Sul, porque a integração da América do Sul é uma perspectiva interessante para os Estados Unidos, e vai ser eles liderando, mas não por integração, por relações bilaterais pontuais com cada país. Né? Eles com o Brasil, eles com a Argentina, eles com o Chile, cada país vai ter uma relação específica com os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão dar especificamente algo para esses países para manter essas relações. É sempre diferente também, nada igual. Então, eles vão desestruturar uma integração e vai alimentar cada país com o seu interesse. Né? Então, de integração, a gente não tem essa perspectiva no âmbito regional mais. Eu não vejo mais, na próxima década, surgir algo do tipo. E realmente um arrefecimento desse tipo de programa, de estrutura integracionista, substituído por relações bilaterais com os Estados Unidos. E aí a gente fica à mercê dos interesses dele e o que eles vão nos nutrir. Por exemplo, esse ano talvez era a revisão dos documentos de defesa. Não vai ter revisão porque não tem nem congresso na maneira que nós tínhamos antes, né, para poder instruir esse debate. Vai ser muito mais debate sobre coisas importantes de última hora para ser decidido do que um debate necessário como esse da defesa. Então não vai ter renovação. Em meio a esse governo, uma perspectiva que nós tínhamos desses outros cenários de programas estratégicos e da valorização da BID, por exemplo, não vai ter mais isso. Não enquanto a gente estiver sobre jogo desse tipo de pensamento, né, que aliena o nosso futuro ali, né, que dá, né, atenção a coisas absurdas, mínimas, né, sem perspectiva mesmo. Assim, é um desânimo, né, não querendo desanimar vocês, mas eu que estudei desde a graduação, mestrado, doutorado, em cima de cooperação e defesa, em cima da América do Sul, de cenários, assim, para mim, acabou o campo, né, de perspectiva de integração. Né. Tudo que a gente debatia na ABED, em encontros de estudos estratégicos, e tinha, assim, infelizmente, a gente vai ter que rever, vai ter que sentar, depois, quando tiver um retorno aos eventos, porque não... O que deu errado? Por que deu errado? E vamos tentar novamente colocar as pecinhas no lugar para montar um cenário futuro. Mas é uma tristeza, assim. Eu que fui praticamente criado dentro desse tipo de estudo, eu não vejo mais... Eu estou meio sem caminho até agora, assim, fazendo outras pesquisas, outras coisas, mas a América do Sul é triste ver o que eu já pensei, o que colegas, professores, orientadores pensaram, previram sobre a América do Sul e o que nós temos hoje. Desculpa compartilhar esse meu pessimismo aqui, mas eu não consigo esconder que a América do Sul, infelizmente, está cada vez mais num caminho de ser tutelada e não mais de ser altiva e ativa como nós tínhamos a previsão. Muito obrigado. Nós temos mais duas perguntas, então eu vou pedir para que a Olivia Risse e o Caio Wolff façam as perguntas. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo. Me apresentar primeiro, sou Olivia, eu fui estudante de geografia na turma de 2009 em Rio Claro, e estou muito feliz de ver esse evento também produzido pelo CAEG, porque fui do CAEG, tenho muito orgulho disso, então parabéns também aos companheiros do CAEG aí. E eu queria perguntar, acho que vai mais ao encontro da fala do Messias, sobre essa questão do uso das informações, né, dessa guerra de informações, né, que foi muito usada aí nas últimas eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, que teve a denúncia do Snowden sobre essas formas de usar as informações privadas, né, para interesses políticos, e que mesmo depois da denúncia teve essas eleições usando fake news e, né, mexendo aí com
com as pessoas, né, e influenciando no voto delas. E eu não vejo muito nem denúncia desse tipo de situação, nem denúncia desse tipo de situação e nem muitas formas de combater. Pelo menos assim, no meu cotidiano, né, eu sou professora, eu vejo aí os meus alunos, eu não vejo também tô um pouco pessimista, não vejo muito como se defender, né? E eu queria saber qual a opinião de vocês, se está tendo alguma forma de prevenir isso, se está se pensando formas de luta, tal, nesse sentido, ou ainda não se está debatendo tanto. Ok, muito obrigado, Olivia. Caio, por favor. Tá me ouvindo? Tá reproduzindo o som, né? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar os envolvidos aí pelo encontro, muito enriquecedor, bem construtivo. E a minha pergunta, na verdade, me chamou a atenção um dado que o professor Vinícius apontou, né, sobre os investimentos bélicos no mundo, né? E eu notei que, com exceção da África do Sul, os países do BRICS estão entre os países que mais investem nisso, né? Apesar desse nosso momento histórico, onde o Brasil está com um alinhamento mais bilateral com os Estados Unidos, eu gostaria de saber a opinião de vocês, assim, sobre essa potencialidade do BRICS com relação a estar entre as 10 potências que mais investem no setor bélico também, né? O BRICS não está só entre os maiores investidores disso. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque o RIC, né, o surgimento do bloco, se deu a partir de uma questão militar, né? Os Estados Unidos invadiram o Oriente Médio e eles começaram a se reunir para discutir questões relacionadas à guerra. Então, apesar do Bolsonaro, eu acredito que isso vai passar, né? E eu acredito que o BRICS pode se refortalecer com esse mundo pós-ocidental, que tudo indica aí que essas potências emergentes aí estão em alta e vão acabar deixando os Estados Unidos para trás. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o BRICS e essa relação com o poder bélico também. Mais uma vez, aí, parabenizar os envolvidos, muito boas intervenções, muito enriquecedoras. Muito obrigado. Ok, então nós vamos passar de novo a palavra primeiro para o Messias, depois para o professor Vinícius, né, professor Messias, professor Vinícius, e eu vou pedir que vocês, ao término das considerações, também já façam as suas falas de conclusão, de fechamento, ok? Ok. Bom, em relação... vou começar pela do Caio, então. É Caio, né? Desculpa, é Caio, isso, Caio. Em relação aos gastos de defesas dos BRICS, né? Na verdade, eu observo, a perspectiva que eu vejo do Brasil, você falou de uma possível retomada, um possível fortalecimento dos BRICS, principalmente após eles agora terem lançado há alguns anos o novo Banco de Desenvolvimento, eles têm tido um papel importante, mas eu vejo que o Brasil, do jeito que está, talvez ele não se insira, se realmente esse bloco se reerguer, talvez o Brasil não tenha mais a importância que já teve algum dia, né? Então, o BRICS viraria o RICS de novo, pelo menos na questão se tratando da defesa nacional. E justamente porque eu vejo assim, justamente por causa do entorno estratégico. Então, quando você pega aquele polígono ali com China, Rússia, Índia, Paquistão, ele é muito mais tenso, e tenso assim, ele tem muitas motivações maiores, muito maiores conflitos étnicos, e tem toda uma história também de conflito, de violência baseada no hard power, né? Justamente é um elemento para que se mantenham esses gastos ou, inclusive, aumente, né? Então, se a gente pegar a Rússia querendo, como muito bem o professor Vinícius falou, a Rússia tentando se reerguer nesse mundo multipolar, talvez esse mundo multipolar revoltando, a China como uma principal, talvez a nova potência econômica mundial, e a Índia no meio dessa brincadeira com 1 bilhão de pessoas
tendo que controlar 1 bilhão de pessoas, também acredito que não vai deixar de lado. Agora, a África do Sul, por ter um entorno estratégico ali relativamente não tão conflituoso igual esse polígono, e o Brasil também tendo em vista que já não existe mais Unasul ou esse objetivo de cooperação do Conselho de Defesa e Segurança, enfim, eu acho que penso que Brasil e África do Sul fiquem para trás, né, em relação a esses outros países. Em relação à pergunta da Olivia, o comentário da Olivia, na verdade é extremamente complicado porque, principalmente lidar isso se é difícil lidar na família, imagina, né, na sala de aula isso. Depois que o Snowden escancarou isso, né, junto com o Intercept, o que viria a ser o Intercept, na verdade, houve algumas tentativas de não sei se regular, talvez, uma tentativa de regular ou regulamentar, que foi o Marco Civil da Internet, com o governo Dilma, e a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, é importante isso, que ela está sendo discutida, mas também porque está sendo discutida a privatização de 2 órgãos, que é o SERPRO e o outro eu não vou lembrar o nome, justamente que são os dados que cuidam de todos os CPFs de todos os brasileiros, de vários cadastros de dados, como se fosse o Raiz-Caged do Brasil, assim, das pessoas físicas brasileiras, está em vias de ser privatizado. Então, penso que isso é uma preocupação, principalmente tendo em vista essa questão das fake news e de vazamento de informações de CPF, de telefones celulares, enfim, isso ocorre com a Vivo, enfim, com empresas que são do nosso cotidiano, imagina com outros dados muito mais relevantes que os nossos, para fins ideológicos e totalmente controversos. Bom, não sei se consegui responder, Olivia, mas enfim, fica esse comentário em cima da temática que ela levantou. E eu já agradeço tanto ao professor Vinícius, quanto ao professor Gilberto, quanto ao CAEG, essa oportunidade, muito enriquecedora mesmo, apesar de ter sido a primeira vez como um palestrante aqui virtual. Estou aberto ao diálogo para todos, né? Eu fico extremamente feliz em ter participado desse diálogo e de todos os diálogos que o CAEG tem promovido aí durante as 2 últimas semanas. Boa noite, muito obrigado e passo a palavra. Muito bom, Messias. Começando pela pergunta da Olivia, então, enquanto nós temos os estados, as forças armadas investindo em segurança, em defesa cibernética, eu acho que o cidadão, né, na escala do cidadão da pessoa, né, eu acho que cada vez mais nós estamos à mercê disso, né, essa fala do Messias, ela, com esses dados, né, levantando essa privatização dos nossos dados mais básicos, né, é só mais um ponto do que a gente já vem acumulando nas últimas décadas de uma permissividade que você, sem querer, você concorda, você assina um tipo de aplicativo e ele dá dado. Eu não sabia, né, tem um pouco tempo um colega me avisou, né, como fazia, né, e também para desativar. Pelo Google, você vai lá no Google, quem tem conta Google, acho que todo mundo aqui deve ter um Gmail, né, você acessa e você consegue ver pelos dados do seu celular o percurso, onde você esteve, tem histórico, tinha histórico de 3 anos, né, assim, isso é muito bom para quem quer espionar o cidadão, assim, a sua mulher, né, a Karen está ouvindo, ela sabe, ela tem até acesso ao mecanismo aqui, então não tem perigo, né, mas assim, imagina, o tipo de nível de informação que você tem, né, você sabe onde você não foi, onde ele esteve, não é só o Google e você que tem acesso a isso, não vamos ser ingênuos e achar que só você está seguro, né, qualquer empresa privada que tenha disponibilidade de recurso, interesse, ela vai comprar o dado, ela vai saber que tipo de lugar você frequenta, que tipo de restaurante você frequenta, suas preferências, se você tem um aplicativo de compra de comida, que tipo de comida você gosta, que tipo de lugar você frequenta, que tipo de ração para o seu cachorro você está comprando, né? E a câmera do celular, ela pode ser ativada remotamente, o microfone remotamente para pegar conversa, e eles fazem isso, já tem muita informação disponível sobre isso, para saber que tipo de
de coisas que você está conversando, para pegar a tendência política. A câmera ela pode ser ativada, o microfone pode ser ativado, dependendo do tipo de informação de que você está conversando, né? Ela pode ativar ali e coletar isso e enviar para um banco de dados e fornecer o dado que essa empresa quer filtrado ali. Então, a gente, amigos meus que a gente há muito tempo discute essas coisas, a gente brincava aqui. Dependendo do tipo de palavra que você usa, você ativa a câmera do notebook, do celular ou microfone, né? Se você estiver falando bomba, né, pode ser bomba de chocolate, que a gente está querendo fazer uma receita, né, que a gente está querendo ver ele como faz, né? Pode ser a bomba de gasolina do posto, a bomba de água da piscina, mas pode ser um artefato explosivo, né, para fazer um atentado. Isso aí ativa uma central aí, a NSA fazia isso. O filme do Snowden, que é do Oliver Stone, o Oliver Stone é muito bom para filme, assim, eu recomendo a série toda do Oliver Stone, para vocês verem se estão pensando mais sobre como o mundo de hoje. Né? Mas veja isso, assim, se a gente falou, eu quero fazer um atentado terrorista, agora essa live aqui já está na NSA cadastrada com o meu nome, que eu estou falando sobre isso, e dando a entender que eu posso fazer um atentado terrorista, ou sou uma pessoa classificada ali com um nível de possibilidade, né? Eu imagino, já sou professor, né? É tudo louco, né? É esquerdista, é comunista, né? É um cara que tem um perfil. Então, eles já filtram isso e tem um banco de dados. Isso é um tipo mais agressivo de coleta, de informação. Mas as mais simples, como eu falei para vocês, vocês têm acesso mesmo no seu celular aí, podem mostrar o que você está fazendo todo dia, onde você vai. Então, a gente está vivendo o que o Orwell previu, o que o V de Vingança lá, né? Vejam esses filmes e os livros, né? O quadrinho e o livro, você dá um arrepio, né? E é cada vez mais nisso que a gente vai viver, a gente não vai fugir. Não, desculpa, mas não vamos fugir disso, a gente vai ser controlado, manipulado de todas as maneiras, né? Assim, você quer despistar os perseguidores, coloque o seu celular, despacha ele por um ônibus para um lado e vai para o outro, né? Daí talvez o míssil não atinja você, né? Mas na guerra contra o Estado Islâmico agora, alguns ataques de precisão foram feitos contra a emissão de celulares de combatentes do Estado Islâmico, que os caras eram treinados na operação do AK, mas não do celular. Então ele tinha o link disponível ali de internet no celular dele, e estava ativo algumas coisas, sabia onde estava tendo combate, onde o cara estava escondido, conseguiam apontar as armas e ter a coordenada certa para o ataque, né, para anular a Rússia e os Estados Unidos fizeram isso na Síria, né? Então, olha onde a gente chegou, ao ponto, né? Não há mais uma perspectiva de ficção científica, é o mundo real, né, de hoje, né? Então, vejam esses filmes e livros, eu acho bem interessante para a gente se assustar, né? Já o Caio, né, sobre o BRICS, né, eu acho que vai ficar mais no RIC, né, Rússia, Índia e China, porque o Brasil caiu muito sobre o investimento de defesa, né? Na América do Sul, a nossa perspectiva não é mais investir tanto e ter o que a gente precisava ter, ou queria ter. Então, a cooperação com esses países vai ser muito menor do que já foi um tempo atrás, ainda mais tendo essa perspectiva ideologizada, fala que não é ideológica, mas é pior ainda, né, do que já foi em outros governos. Tudo é ideológico, mas pode ser pior do que ideológico, pode ser idiota, né, que é o que o nosso Itamaraty atualmente vive, uma crise sem precedentes. Se vocês tiverem curiosidade também, vejam a live que teve na Brasil Conference dessa semana, dia 28, os ministros, ex-ministros das Relações Exteriores e secretários de Assuntos Estratégicos estavam lá, assim, de vários governos. Teve o governo Temer, do governo Lula, do governo Dilma e do governo Itamar Franco. Assim, todos os governos e partidos diferentes, unânimes em achar que o que a gente está vivendo hoje no Itamaraty é uma coisa absurda, não tem precedente na nossa história e é tosco, né? É um comunismo infantil, anticomunismo infantil, anti-China de maneira tosca, tonta, né, que não tem base na realidade. Então a gente foi dominado por livro de astrólogo, né, e viveu uma coisa falsa, uma coisa que não é real, né? Dá atenção a países como a Polônia e a Hungria em detrimento de parceiros comerciais importantes. O que representa
A Polônia e a Hungria, na nossa complementaridade econômica, nas relações, nada. São países totalmente fora do nosso escopo de interesse, e são nossos principais parceiros. É um absurdo, né? É impossível achar que isso no mínimo, baseado numa realidade, porque não é. O sujeito que está à frente do nosso Itamaraty é de uma falha como pessoa e como intelectual que não tem como falar, assim, tem como adjetivar uma pessoa dessa, né? Dentro dos limites da nossa conversa aqui de estudantes, né? Mas é uma felicidade, né? Eu acho que o BRICS vai sair do B. A África do Sul também tem tido muita dificuldade de acompanhar, mas Rússia e China vão dar o tom desse grupo, vão estar ali. Até vai voltar a perspectiva eurasiana, né? A Eurásia ela vai estar dominando, né? O Mackinder, né? Estava certo, Mackinder, vocês têm que ler Mackinder, tem que ter a perspectiva de que é a Eurásia. E como a América do Sul está apartada desse cenário, tem um mapa na tese, né, eu passei o nome da tese aí para vocês pegarem depois, e mostra o mundo através de uma perspectiva de um mapa polar. A América do Sul está fora de todo o esquadro de relações exteriores, de conflitos, né? Nós estamos apartados dos conflitos, mas também estamos apartados do ponto de decisão do mundo, né? Então, a gente fica como um apêndice da América do Norte, né, para ser um suprimento ali de necessidades básicas deles, mas não tomamos partido do que é importante também na decisão do cenário mundial. Então, a gente fica dependente e não ativo no cenário internacional. Então, para finalizar, né, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Gilberto pelo convite. Muito obrigado por ter esse ambiente aqui, ter disponibilizado, estar ativo nesses dias que são tão difíceis para a gente, né? Estamos em casa, mas estamos aqui sem nosso chão de sala, sem a nossa academia. Então, ter esse cenário de conferências pela internet aqui deixa a gente mais aliviado para poder falar, para poder expressar o que a gente está pensando. Né? Obrigado, professor Messias, também pelas falas ali. Muito, muito bacana ter podido ter você aqui e ouvir as suas contribuições. Eu acho que a gente tem mais coisas para conversar depois, a gente pode trocar figurinhas, né? A tese, eu falei para vocês, está ali no repositório da Unicamp, tem o link, tem esses mapas todos aí para vocês poderem usar, poderem ver, e tem mais dados lá também. Só fazer um merchan, né? Esse mês, agora que vai entrar, ela deve ser publicada no formato livro pela Federal de Roraima, então sai no formato livro e gratuito também, e-book, vocês podem baixar ela para poder ver, certo? Então, agradeço a todos os participantes aqui que tinham mais pessoas, mas já saíram, mas todos que estiveram aqui, até aqui também, muito obrigado, tá? Foi muito bom ter podido contar com as perguntas também de vocês, aí a participação. Obrigado, professores. Eu só queria colocar um ponto a mais nesse debate, que é a busca constante de enfraquecimento da Rússia no contexto do BRICS, né, principalmente da Arábia Saudita, com uma grande testa de ferro na redução do preço do petróleo no mercado mundial, né, e isso, efetivamente, tentando diminuir as reservas econômicas da Rússia e fragilizá-la nas suas estratégias internacionais. Bem verdade que nesse processo é muito difícil de se consolidar, não só pela trajetória econômica da Rússia, pela sua potencialidade bélica e tudo, mas efetivamente também por suas relações comerciais, principalmente com a China e também com o Oriente Médio. Isso, de certa forma, acaba assim, contrabalanceando essas tentativas de isolamento da Rússia estabelecidas, pelo menos no mercado de petróleo. Por fim, eu quero mais uma vez agradecer a todos pela presença, pela participação, agradecer o Messias pela exposição. Eu acho que, quero dizer uma coisa aqui muito particular, o Messias é me orientando, e eu sei que eu sempre deixo uma imagem de ser um cara muito ditador, né? Talvez eu seja mesmo, não é só imagem, não. Mas, longe de qualquer outra coisa, o meu objetivo é sempre colher o que eu sempre colho com os meus alunos, com os meus orientandos. Satisfação, orgulho da responsabilidade
da dedicação, do trabalho, e é isso que eu vejo, assim, e que eu não posso reclamar de verdade de nenhum orientando nesse aspecto. Acho que os alunos já vêm sabendo como eu sou, então acho que eles já sabem como serão, não sei. Mas, de fato, Messias, quero te agradecer muito. Eu tenho, já lhe disse isso depois da qualificação, mas eu tenho enorme orgulho da nossa relação de trabalho e do seu comprometimento e da sua qualidade, né? E, não menos importante, né, embora não tenhamos tido essa relação, mas eu estive lá em Sinop, vi as atividades realizadas pelo professor Vinícius, a sua interação com os alunos, o seu comprometimento com o curso, seu comprometimento institucional, e é exatamente isso que nós precisamos, né, porque essa é a forma da gente fortalecer a universidade pública, garantir que ela seja gratuita, laica, de qualidade e socialmente responsável, socialmente referenciada, vamos dizer assim. Então, muito obrigado a todos vocês. Augusto, satisfação mais uma vez em vê-lo, meu amigo, e espero que a gente possa estar em outras lives, em outros momentos. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.